Meus amigos, a gente vai dar início agora ao estudo sobre o módulo 4. O módulo 4, ele parece uma aula de geografia. A geografia jurídica, digamos assim. A geografia constitucional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é o tema da repartição constitucional de bens, tá certo? E esse tema é tratado na Constituição em dois dispositivos, né? Dois artigos, em verdade. O artigo 20 e o artigo 26. A Constituição, ela promoveu uma repartição de certos bens públicos entre os entes federativos. Então, por exemplo, o mar brasileiro, né? O mar territorial é qualificado pela Constituição como um bem público. E esse bem público pertence a qual ente federativo, né? A Constituição ela tem uma resposta para isso. As ilhas, né, que estão no litoral brasileiro, as ilhas, elas, via de regra, são qualificadas como bens públicos. E elas pertencem a quem? Né? Qual dos entes federativos é titular de uma ilha, por exemplo? Né? Então, é basicamente esse o objeto de estudo que nós vamos fazer. Nós vamos analisar o tema da repartição constitucional de bens públicos. Mas antes de efetivamente começar essa temática, a gente precisa analisar o que são os bens públicos, né? E o primeiro tópico é tratar de fixar algum conceito acerca dos bens públicos, de suas principais características jurídicas e da classificação que o ordenamento brasileiro adota em relação a essa categoria de bens que são os bens públicos, né? Os bens públicos se diferenciam dos bens particulares, né? E o que seriam os bens públicos? Os bens públicos, meus amigos, existe digamos assim, uma definição legal, né? Uma definição autêntica acerca do que sejam os bens públicos, no artigo 98 do Código Civil. Provavelmente você já deve ter trabalhado esse conceito. Lara, você foi monitora de Civil 1, não foi? Fui, sim. Você quer falar alguma coisa sobre esses bens públicos, sobre esse tópico? Professor, a gente com certeza vai falar também do GED, que os bens públicos eles têm toda uma peculiaridade, né? Eles não são regidos pelo direito real, que é inclusive uma cadeira que eu estou fazendo agora, porque eles não são passíveis de apropriação pelos particulares, né? Eles são inalienáveis. É por isso todo o problema quando você está fazendo uma execução contra o Estado, de que não dá para penhorar um bem público. Então tem que ir para o precatório para pagar e vai acabar demorando. Então é um regime bem diferente do civil, apesar da gente estudar em direito civil, né? São bens bem diferentes, que são inalienáveis. Certíssimo. Certíssimo, muito ótimo. Os bens públicos, meus amigos, eles têm um tratamento jurídico diferenciado, né? Como a Lara bem disse, eles são tratados de modo diferente dos bens particulares. Costuma-se dizer que eles evidenciam um regime jurídico específico, ou seja, um conjunto de normas específicas em relação a eles. Antes de tratarmos efetivamente da repartição de bens públicos, vamos ver qual é o conceito legal de bens públicos. E o artigo 98 do Código Civil enuncia que são bens públicos, né, os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são bens particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Esse dispositivo do Código Civil, que define o que são os bens públicos, adota um critério em razão da pessoa, né, que é titular desse bem. Um critério pessoal, um critério subjetivo, um critério ratione personae, né? Ela define que são bens públicos aqueles bens que pertencem a pessoas jurídicas de direito público interno. E bens que pertencem a pessoas jurídicas de direito privado ou bens que pertencem a particulares são bens particulares, tá bom? Então, meus amigos, nós estamos analisando especificamente a estrutura federativa do Estado brasileiro. Então, o nosso olhar aqui vai se restringir às entidades federativas, tá bom? Mas existem outras pessoas jurídicas de direito público interno, como é o caso das autarquias, das fundações de direito público. Mas vamos deixar até os consórcios também, vocês vão ver que é uma outra figurinha administrativa, que também pode ter natureza de pessoa jurídica de direito público interno. Mas o que nos interessa nesse primeiro momento são as entidades federativas, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. E numa das primeiras aulas que eu trabalhei com vocês, né, eu defini com vocês que essas 4 categorias de entidades federativas,
elas são pessoas jurídicas. E pessoas jurídicas de direito público interno, tá bom? Portanto, os bens, né, de titularidade dessas entidades federativas, todos eles se qualificam como bens públicos, sejam os bens móveis ou bens imóveis, tá bom? O critério legal adotado para diferenciar o que seja um bem público de um bem particular é o critério da pessoa jurídica que é titular daquele bem, da pessoa que é titular daquele bem. Se for uma pessoa jurídica de direito público interno, o bem se qualifica como bem público e, como a Lara disse, esse bem vai estar sujeito a um regime jurídico especial, com certas regras, né, especiais em relação aos bens particulares, que são comumente sujeitos às regras gerais do Código Civil, tá bom? Para as nossas entidades federativas, os bens públicos, móveis ou imóveis, os bens pertencentes a elas, móveis ou imóveis, são bens públicos. Por exemplo, as instalações de uma escola municipal é um bem público, tá bom? Uma repartição, uma unidade em que se instala a Polícia Federal é um bem público, e aí vai, tá bom? E, por enquanto, nos interessam essas 4 entidades. Outra classificação importante, meus amigos, que eu queria destacar também, que não é do direito constitucional, e sim é uma classificação do direito civil, mas vai ter relevância aqui para o nosso estudo de direito constitucional, entre bens públicos afetados e desafetados. O que seriam os bens públicos afetados, né? O que seriam os bens públicos afetados? Os bens públicos afetados, meus amigos, são aqueles que estão destinados a um uso público, bom? Eles têm um uso ou finalidade pública, uma destinação pública. E os bens desafetados são aqueles que são destituídos de um uso público, né? Eles não estão sendo usados, não estão sendo efetivamente utilizados para nenhuma destinação pública, né? O que seriam os bens, por exemplo, as instalações de uma escola em que há efetivamente uso daquela escola, né? Em que os alunos estão estudando, há professores e tudo, aquilo é um bem público afetado. Ele está sendo efetivamente utilizado para uma finalidade pública. Agora, existem certos bens, por exemplo, terras que não estão sendo utilizadas de modo algum, né? Terras que não estão sendo utilizadas de modo algum, não são qualificados como bens afetados. Só um instantinho aqui, por favor, vou fazer uma breve interrupção. Pedir aqui. Pronto, retomando. Os bens públicos, eles podem ser afetados e desafetados. Os bens públicos afetados, né, são aqueles que se destinam a um uso público, tá bom? E os desafetados são aqueles que não estão efetivamente servindo a um uso público. Os bens públicos afetados, né, que são aqueles vinculados a uma efetiva destinação pública, né, e eles podem ser subdivididos em 2 outras categorias. Esse uso público pode ser um uso por parte do povo, um uso comum do povo, ou pode ser um uso para as instituições do Estado, né, as instituições públicas. Daí porque os bens afetados eles podem ser subdivididos em 2 categorias, né, os bens de uso comum do povo, né, e os bens de uso especial. Os bens de uso comum do povo, né, como a própria denominação já denota, né, a própria denominação já revela que são bens de uso, né, aberto para o povo, né, para as pessoas do povo, como é o caso de uma praça pública, como é o caso de uma praia. Agora, existem certos bens que são afetados, ou seja, destinados a um uso público, mas um pouco mais restrito, porque eles servem diretamente ao funcionamento de uma instituição pública. Então, por exemplo, as dependências de uma penitenciária, é um bem público ali, mas, obviamente, isso serve diretamente ao funcionamento de uma instituição pública penitenciária, né? As instalações de uma escola pública também é um bem público de uso especial, né? Então, os bens públicos afetados são aqueles que se destinam a um uso público, esse uso público pode ser um uso aberto para o povo, né? Daí a denominação bens de uso comum do povo, ou pode ser um uso mais restrito, porque é reservado a instituições públicas, né? A órgãos e entidades públicas. Né? Já os bens... Professor, Pois não, pois não. com licença, está aparecendo alguma solicitação para o senhor? Porque no grupo o pessoal diz que fica parecendo que está aguardando o senhor autorizar que eles entrem na reunião. Certo, deixa eu só verificar aqui. Não está aparecendo nenhuma não para mim aqui.
Geralmente, quando aparece alguma solicitação, aparece aqui um pedido de solicitação para mim, mas não está aparecendo nenhum. Aparece bem aqui na frente, aqui, ó. Não está aparecendo nenhum aqui. Certo, eu vou falar aqui no grupo para eles. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade, né? E aí, qualquer coisa a gente retoma, tá certo? Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade, né? Meus amigos, existe uma outra categoria de bens, né, públicos, que são os bens desafetados, são aqueles que não estão efetivamente destinados a uma finalidade pública, né? Esses bens desafetados, eles são chamados de bens dominicais. Esses bens dominicais, eles podem, inclusive, caso o poder público queira, eles podem ser vendidos, alienados, né, para particulares. O poder público pode abrir mão desses bens que não estão efetivamente sendo destinados a uma finalidade pública, né? Esses bens fazem parte do patrimônio do poder público, mas patrimônio disponível, né, e alienável, e o poder público pode se desfazer deles. Por exemplo, o poder público tem muita terra, né? Muita terra devoluta que não está sendo utilizada para nada, e ele pode vender essas terras, tá bom? Não tem nenhuma utilidade pública específica, ele pode vender aquelas terras e obter recursos, né, financeiros para o custeio, né, de suas despesas, tá certo? Então, os bens públicos desafetados, como eles estão desvinculados de uma finalidade pública específica, né, seja de uso comum do povo ou de uso especial, de um uso público, né, como eles estão desvinculados de um uso público, seja por parte do povo, seja por parte das instituições do Estado, né, eles podem ser alienados. São bens que fazem parte do patrimônio disponível, né? Opa, agora tem uma solicitação. Agora tem uma solicitação de entrada aqui. Só que não está aparecendo aqui. Deu o sinal aqui da solicitação, mas não apareceu. Vamos em frente, então. Bom, e os bens dominicais, né, que são esses bens que estão realmente abertos, eles estão submetidos a um tratamento mais flexível, uma vez que, de fato, eles não estão vinculados a uma finalidade pública, a uma destinação pública, né? Não estão afetados a uma finalidade pública. Essa classificação, ela está prescrita no Código Civil, no artigo 99, e lá ele diferencia os bens de uso comum do povo, né? Tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, né? Os bens de uso especial, como edifícios ou terrenos destinados ao serviço, estabelecimento de administração pública, né? E os bens dominicais que constituem o patrimônio dessas pessoas, né? E são bens que não estão vinculados a um uso público, seja um uso comum do povo, seja um uso especial por parte das instituições públicas do Estado. E os bens dominicais, eles são submetidos a um tratamento jurídico mais flexível. Meus amigos, o próprio Código Civil, ele prevê algumas características para os bens públicos, né? Algumas características jurídicas dos bens públicos. Como, por exemplo, o artigo 100, ele prevê a inalienabilidade dos bens afetados, ou seja, aqueles bens públicos que se mantêm na condição de bens afetados, né, destinados a uma utilidade pública, enquanto eles permanecerem naquela condição, né, enquanto permanecerem naquela condição, eles permanecem na condição de bens inalienáveis, ou seja, que o poder público não pode alienar, ou seja, passar para terceiros, passar para particulares, ele não pode vender, tá bom? Então, o artigo 100 enuncia que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, que são justamente aqueles bens que estão afetados a um uso público, a uma destinação pública, eles são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação enquanto bens afetados, né, na forma que a lei determinar. O artigo 101 prevê já uma característica para os bens dominicais, que são os bens desafetados, aqueles bens que estão desvinculados de um uso público, né? O artigo 101 enuncia que os bens públicos dominicais podem ser alienados, né, observadas as exigências da lei. Então, eles podem ser alienados, são bens que, por não estarem
vinculados a um uso público, seja um uso comum do povo, seja um uso especial por parte das instituições do Estado, eles podem sim, o Estado pode abrir mão desses bens e até obter recursos financeiros, né, pela alienação desses bens, né? Alienação. E o artigo 102 prevê uma regra importantíssima, e a Lara até fez uma breve menção no comentário dela, que é a imprescritibilidade dos bens públicos. Meus amigos, quando a gente pensa em prescrição, a gente pensa geralmente no tempo, né? E comumente, quando se fala, prescreveu, geralmente se vem a ideia de que passou o tempo e você perdeu, digamos assim, a possibilidade de acionar o judiciário para pedir algo, né? Perdeu a pretensão. A sua ação prescreveu, né? O pessoal costuma geralmente dizer isso. Significa que você deixou passar tanto tempo que você não vai poder acionar o judiciário, né, em defesa do seu direito, né? Prescreveu. Geralmente se fala da prescrição pela passagem do tempo que leva à perda de um direito, né? Mas a prescrição, ela pode levar também à aquisição de um direito. Existe a prescrição extintiva, que é quando há a extinção de um direito que você deixou passar o tempo, né? Deixou passar tempo demais, é a prescrição extintiva, né? É muito comum a gente estar, às vezes, analisando um determinado caso, quando vai julgar, e a gente verifica, rapaz, o colega aqui deixou passar tanto tempo que prescreveu a pretensão dele. Então, extinção do processo, porque prescreveu. O judiciário não pode mais tutelar essa situação. Mas a prescrição pode levar também à aquisição de direitos, e aí se fala em prescrição aquisitiva. E ela leva à aquisição de direitos, no caso dos direitos reais, os direitos sobre coisas, sobre res, sobre coisas, ela leva à aquisição de direitos reais, ela leva à chamada uso capião, né? E, meus amigos, os bens públicos não são sujeitos a uso capião, tá bom? Os bens públicos, qualquer que seja a categoria em que se qualifiquem, não estão sujeitos a uso capião, ou seja, eles são imprescritíveis, né? Eles não são usucapíveis, tá bom? O que é usucapião? É aquele negócio, dá aquele exemplo clássico, né? O sujeito tem uma terra, mas o sujeito nunca vai visitar a terra, não usa a terra para nada, não protege a terra, não faz nada. E vem um terceiro, ocupa aquela terra durante tantos anos, conforme a legislação, cuida da terra, planta a terra, constrói essa casa, e ele é que faz uso efetivo da terra. Como é que o direito trata a situação? Diz, olha, o titular original, né, ele abandonou essa terra, ele não estava fazendo uso efetivo. Outra pessoa estava fazendo uso efetivo dessa terra por tanto tempo. Nesse caso, essa pessoa, o direito passa, se no primeiro momento o direito protegia o particular que era titular da propriedade, passou tanto tempo que o direito mudou a direção, passou a proteger o terceiro que ocupava a terra de boa-fé. Então, às vezes ocorre isso de um terceiro que não era o dono da terra, ficou tanto tempo ocupando a terra que ele acaba adquirindo direito sobre aquela terra, uso capião, né? Mas, meus amigos, não importa se você passa 100 anos ocupando uma terra pública, os bens públicos são sujeitos a regras específicas que não as regras do Código Civil, né, nesse tocante, e os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião, eles são imprescritíveis, tá bom? Em verdade, meus amigos, há vários enunciados no ordenamento brasileiro que reforça essa imprescritibilidade dos bens públicos, né? Os bens públicos são insuscetíveis de uso capião, eles são imprescritíveis. Você não se pode consolidar a chamada prescrição aquisitiva sobre os bens públicos. A prescrição aquisitiva é quando você deixou passar muito tempo e vai adquirir um direito, que é o direito real sobre um determinado bem, tá bom? Os bens públicos não são submetidos ao uso capião, tá certo? Outro dado importante, veja, a própria Constituição enuncia que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, né? O Código Civil, no artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. A súmula 340 do STF, desde a vigência do Código Civil, e ela está fazendo alusão, essa súmula 340 do STF, ao Código Civil de 1916, mas nesse tocante é similar ao Código Civil atual. Ele diz, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. A lei que trata dos bens imóveis da União, né, que é a Lei 9.760 de 1946, enuncia que os bens imóveis da União, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos ao uso capião.
E a súmula 619 do STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção e indenização por ações ou benfeitorias. O que está dizendo aqui é simplesmente isso tudo que não, você pode ocupar um bem público, né, durante o tempo que quiser, mas ele não vai assegurar você o direito a usucapir aquele bem público. Você não vai se tornar proprietário daquele bem. Veja que é uma regra completamente diferente da regra que se aplica aos bens particulares, né? Os bens particulares, um sujeito que ocupa de boa fé um bem durante um bom tempo, a legislação vai protegê-lo, tá bom? Por via da usucapião. Ele pode adquirir, pode se consumar a chamada prescrição aquisitiva. Então, em resumo, os bens públicos são aqueles que pertencem a pessoas jurídicas de direito público interno. As entidades federativas, todas elas são pessoas jurídicas de direito público interno, de forma que os bens pertencentes a essas entidades são bens públicos e se sujeitam a um regime jurídico especial que estabelece certas proteções, entre as quais a proteção em face da usucapião. Eles não podem ser usucapidos por particulares, não importa o tempo que permaneçam ocupando esses bens, tá certo? E não importa o elemento subjetivo, a boa-fé, não importa, eles são imprescritíveis, ou seja, o particular não vai se consolidar a prescrição aquisitiva em desfavor dos entes federativos. Meus amigos, firmadas essas considerações sobre os bens públicos, né, vamos falar um pouquinho da técnica que a Constituição adotou para repartir certos bens públicos entre os entes federativos. Quando você estiver fazendo uma questão de direito constitucional sobre bens públicos, meus amigos, geralmente a resposta vai ser assim, ou é a União ou é um Estado-membro. Por quê? Porque a Constituição tratou de repartir os bens públicos em 2 artigos. Quais são os 2 artigos? O artigo 20, tá bom? E o artigo 26. A Constituição, no artigo 20, ela enuncia os bens da União. E no artigo 26, ela enuncia os bens dos Estados-membros. Ou seja, ela fica só fazendo um ping-pong. Esse bem é da União, esse bem é do Estado-membro. Esse bem é da União, esse bem é do Estado-membro, tá bom? Ela não enuncia nenhum bem em relação aos municípios. Ou seja, a Constituição, ela não atribui diretamente nenhum bem público aos municípios. Ah, isso significa que os municípios não têm bens? Não, os municípios podem adquirir bens móveis e imóveis. Mas o fato é que a Constituição não atribuiu diretamente nenhum bem público aos municípios. Os municípios, eles podem adquirir bens, tá certo? Móveis ou imóveis. Por exemplo, o município pode adquirir um carro, o município pode adquirir um ônibus, o município pode adquirir um terreno para instalar uma escola pública, o município pode adquirir um terreno para instalar um posto de saúde. Os municípios podem adquirir bens. Aliás, o município pode adquirir um terreno para instalar a prefeitura e a Câmara de Vereadores, né? Então, os municípios evidenciam bens públicos, tá certo? Mas quais são os bens públicos que pertencem aos municípios? Aqueles que os municípios adquirem, né, pelos meios legais de aquisição jurídica de bens, né, pelos meios legais de aquisição jurídica de bens. O município comprou comprou um terreno, né, e aí vai. O fato é que a Constituição não atribui diretamente nenhum bem público aos municípios, ela só atribui aos estados e ao Distrito Federal. À União e aos estados. Só ressalto que, quando a Constituição atribui um bem aos estados, aquelas regras também se aplicam ao Distrito Federal, tá bom? Porque o Distrito Federal, ele é uma figura que tem certa equivalência com os estados-membros, né? E quando a Constituição fala, no artigo 26, esses são bens dos Estados-membros, e você pode interpretar essa disposição extensivamente, que se um daqueles bens existir no território do Distrito Federal, aquele bem vai pertencer ao Distrito Federal, tá bom? Vai ser um bem público pertencente ao Distrito Federal. Então, você interpreta extensivamente. A Constituição só tratou, portanto, dos bens da União e tratou dos bens dos Estados-membros. Outro dado interessante, meus amigos, é que a Constituição ela fez uma lista de bens para a União no artigo 20. E a Constituição prevê uma lista de bens para os Estados-membros no artigo 26. Essa lista de bens do artigo 26 é extensível ao Distrito Federal, tá bom? É extensível ao Distrito Federal. Mas ambas as listas, tanto do artigo 20 quanto do artigo 26, elas não são exaustivas. O que significa? Elas não esgotam os bens dessa entidade. Essa entidade pode adquirir outros bens. Por exemplo, no artigo 20, a Constituição não fala em nenhum momento
em carros. A União pode adquirir carros, tá bom? Só te dizer, o artigo 20 não fala em aviões. A União pode adquirir um avião, tá bom? Então, e o Estado membro também. Não há impeditivo constitucional a esse respeito. O fato é que essa lista do artigo 20 e essa lista do artigo 26, ela não é uma lista fechada de bens, tá bom? É uma lista aberta de bens. Então, você pode adquirir outros bens além desse. A entidade federativa pode adquirir outros bens. Quando você tem uma lista de coisas nas disposições do direito que é aberta a outros elementos, né, costuma-se dizer que essa é uma enumeração aberta. É o que se chama de números apertos. Não é uma enumeração fechada. Ou seja, a Constituição não está afirmando que a União só tem aqueles bens. Não é uma enumeração fechada. A União não está a Constituição não está afirmando que os Estados-membros só são titulares daqueles bens. A enumeração que a Constituição veicula, tanto no artigo 20 quanto no artigo 26 são, no caso, as enumerações, né, de bens, são enumerações abertas. Esses entes podem adquirir outros bens, tá bom? Pelos meios legais de aquisição de bens. É uma enumeração aberta, números apertos, não é uma enumeração fechada, não é uma enumeração enclausurada, não é o que se chama de números clausos, tá bom? Esses dois artigos. Mas o fato é que nós vamos estudar agora a repartição de bens e a técnica que a Constituição utilizou para repartir esses bens foi da seguinte maneira. Ela atribui alguns bens à União e atribui alguns bens aos Estados-membros. Então, ela só fica nesse ping-pong entre União e Estados-membros, tá bom? Meus amigos, vamos começar a estudar essa repartição. Até agora está tudo bem? O pessoal está entendendo direitinho? Vamos lá, antes de começar a falar de um por um, ver aqui rapidinho o que tem aqui Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Professor, aí se enquadra as cachoeiras? Não, também, as cachoeiras, dependendo da cachoeira, né? Se for uma cachoeira natural, enfim, aí sim, são bens públicos. O Código Civil, aí que você está dizendo aqui, da cachoeira, tem algumas cachoeiras que cobram para entrar. O próprio Código Civil, deixa eu abrir o Código Civil aqui para vocês, ó. Eu não li uma disposição do Código Civil, mas se vocês verem como é que se dá o uso, né? Se pode ser oneroso ou gratuito, tá bom? O próprio Código Civil, ele regula esse item, ele prevê essa possibilidade também de um uso oneroso, tá certo? De bens públicos. Deixa eu ver aqui qual é o artigo do Código Civil, tá bom? A cachoeira, ela pode ser pública, né? Professor, mas essa onerosidade, ela vai para o particular ou ela vai para o Estado? Não, se for uma cachoeira pública, tá certo? Ó, deixa eu ver só qual é o dispositivo aqui. É o artigo 103, tá bom? Do Código Civil. Ele prevê que o seguinte, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, tá certo? Conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertence. Então, se for uma cachoeira pública, ela pode escolher se o uso pode ser aberto para o povo, mas o fato de ser aberto não significa que vai ser gratuito necessariamente, tá bom? Ela pode também se utilizar de maneira retribuída. A legislação, né, o próprio Código Civil, no artigo 103, prevê essa possibilidade de um uso retribuído, tá bom? Até mesmo para assegurar algum tipo de ingresso, né, para a manutenção daquele bem. Então, é possível o uso retribuído, tá bom? Mas, tudo bem, Karen? Foi só essa pergunta que eu identifiquei. Vamos voltar, então? Vamos voltar aqui. Pessoal, a primeira disposição que consta na Constituição sobre essa repartição de bens é a do artigo 20, inciso 1. E essa disposição enuncia da seguinte maneira, ó. Ele enuncia o seguinte, ó, são bens da União, tá bom? São bens da União. Ressaltando que o artigo 20 prevê os bens da União, mas essa enumeração é aberta. Trata-se de números apertos, perdão. Não se trata de números clausos. Não é uma enumeração fechada, enclausurada. Isso significa que a União pode adquirir outros bens, como, por exemplo, ela pode adquirir prédios, tá certo? Hospitais, veículos, né? Navios, aeronaves, viaturas. Tá bom? Ela pode adquirir outros bens. E a própria Constituição, no inciso 1, prevê essa possibilidade, ao enunciar que são bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, tá bom? Então, a Constituição, esse artigo é bem autoexplicativo, não tem muito o que falar. A União pode adquirir outros bens porque essa enumeração
desenvolvida no artigo 20 da Constituição, ela não é numeração fechada, não se trata de números clausos, não é numeração enclausurada, tá bom? E aí você vai ver que o artigo 20 enuncia vários bens de titularidade da União, a gente vai analisar de um por um, tá bom? Por exemplo, o mar territorial pertence a qual ente federativo, né? O mar territorial pertence à União, tá bom? E a gente vai ver isso com mais detalhamento a partir de agora, tá certo? A primeira categoria de bens prevista no artigo 20 é a das terras devolutas, tá bom? A gente vai analisar agora o que são essas terras devolutas, que são bens públicos, tá certo? E na sequência a gente vai analisar a faixa de fronteira, aí, Vlarilma, a gente entra naquela discussão que você colocou, tá bom? Na questão que você colocou, a faixa de fronteira, tá bom? Opa, tem aqui um pedido de permissão para entrar. Aí não, foi só Vlarilma. Daqui a pouco a gente fala da sua questão aí. Pessoal, o que seriam as terras devolutas, tá certo? O que seriam essas terras devolutas? Olha, só vamos falar de um dado de natureza histórica para a gente entender bem direitinho qual é o conceito de terra devoluta. Meus amigos, olha, quando começou o processo de colonização portuguesa, né, do Brasil, a coroa portuguesa, ao definir o direito aplicável ao Brasil, né, ela definiu que todas as terras, né, colonizadas do Brasil pertenciam ao Estado português. Todas. Isso significa dizer que todas as terras eram terras públicas. Bom? Ao longo do tempo, o Estado português, né, a metrópole portuguesa, ela foi passando para particulares o domínio, a propriedade de certas terras que originalmente eram públicas. Então, ao longo do tempo, né, várias relações de transferência de bens, de alienação de bens, foram feitas entre o Estado português e particulares. E começaram a aparecer propriedades privadas, né, aqui no Estado brasileiro. Só que, no início, como é que se deu essa transferência de terras públicas para terras para particulares? A principal relação que se estabelecia, meus amigos, eram as chamadas concessões de Seis-Marias, né? Que era uma doação que o Estado português fazia por algum corajoso, né, que quisesse colonizar essas terras aqui, além do Atlântico, né? Então, dava essa concessão de Seis-Marias, que era uma doação. O Estado português fazia uma doação, mas estabelecia uma série de encargos. Você vai, eu te dou essa terra, mas você vai ter que demarcar aquela terra, né? Vai ter que proteger aquela terra, vai ter que ocupar aquela terra e vai ter que explorar economicamente aquela terra. Então, você tem que se utilizar daquela terra. Se você não se utilizar, essa terra vai ser devolvida para o Estado. O fato é que aconteceu é que várias terras, né, originalmente todas eram públicas, mas algumas terras começaram a passar do patrimônio público, do domínio público, para o domínio particular, e algumas dessas terras ficaram sob domínio particular e outras terras foram voltando foram sendo devolvidas para o patrimônio público, seja porque o poder público dava a terra, mas estabelecia certas obrigações e o particular não cumpria aquelas obrigações, então a terra era devolvida, seja porque o próprio particular decidia devolver a terra. Então, começaram a surgir as terras devolutas a partir daí, né, dessas terras que eram devolvidas por particulares ao poder público. O que hoje se chama de terra devoluta, tá bom? As terras devolutas, meus amigos, hoje, são terras que nunca passaram do Estado para particulares, tá certo? Você pode considerar terras que nunca passaram, ainda continuam assim, desde a origem, terras públicas, nunca passaram do Estado, do domínio público para particulares, mas o Estado não está se utilizando propriamente para um uso comum do povo, ou um uso especial. São terras de propriedade do Estado, mas que o Estado não está utilizando para um uso público, bom? Outra categoria de terras devolutas são terras que passaram do Estado, do domínio público para particulares, ao longo do tempo, né, para o domínio de particulares, mas os particulares devolveram. Mas foram devolvidas, em algum momento da história, elas foram devolvidas, então voltaram para o patrimônio público. E tem uma outra categoria de terra devoluta, que é a mais problemática. São aquelas terras devolutas, meus amigos, que passaram do poder público para o particular, mas de maneira fraudulenta, né? De forma fraudulenta.
e que têm, portanto, que ser devolvidas para o poder público. Se elas passaram de forma fraudulenta, elas têm que ser devolvidas para o poder público, né? As terras devolutas envolvem, portanto, aquelas terras que nunca foram transferidas do poder público particular, ainda continuam no poder público, sob a titularidade do poder público. As terras que passaram por particulares, mas foram devolvidas, e terras que passaram para particulares, mas de maneira fraudulenta, portanto, elas têm que ser devolvidas ao poder público, né? E outra característica das terras devolutas é que essas terras devolutas, elas não são afetadas, ou seja, elas não se destinam a um uso comum do povo ou a um uso especial das instituições públicas, né? São terras dominiais, né? São bens dominicais, tá bom? Então, essas terras devolutas, que praticamente estão assim, são terras públicas, tá certo? Ou terras que têm que voltar para o poder público, porque elas passaram por particulares para o patrimônio particular de maneira fraudulenta, são terras públicas, tá certo? São terras públicas, mas estão fraudulentamente sob registro de particulares, são terras públicas, e que não estão sendo afetadas a nenhum uso comum do povo, a nenhum uso especial, tá bom? Esse é o conceito de terras devolutas, né, numa perspectiva bem ampla. Meus amigos, olha, aqui no Brasil, existe um problema muito sério, que é o problema da grilagem, né? A grilagem é uma prática da seguinte maneira: o sujeito pega uma terra pública, por exemplo, e aí forja uma documentação cartorária de que no passado aquela terra pública foi transferida para um particular, né? Isso ocorre muito, inclusive, na região norte do país, mas ocorre também em outras regiões do país, todas as regiões, mas com mais intensidade na região norte, em que há muitas terras devolutas, né? O volume. Então, eles forjam uma documentação, né, de que essa terra foi legitimamente transferida, né, do poder público para o particular, mas é uma simples simulação, é uma fraude. E para envelhecer o documento, para dar uma aparência de documento antigo, eles guardam essa documentação com grilos dentro de uma caixa, né? E esses grilos, pela ação dos grilos, eles acabam envelhecendo o papel e dando um aspecto de envelhecimento. Então, você simula que no passado foi feita uma transferência regular de bens do poder público ao particular, mas isso aí é uma fraude. E essa fraude, o poder público pode recuperar essas terras, né? Desde que consiga demarcar essas terras e evidenciar que aquilo ali foi uma fraude. E a prática da grilagem é uma prática ilícita, é um crime contra o patrimônio público, né? E ela é tipificada como crime de fato pela legislação penal brasileira. Meus amigos, o poder público, para localizar as terras devolutas, ele tem um processo, né, que é o processo de discriminação de terras devolutas, na via administrativa ou na via judicial, dependendo de como a questão seja resolvida, né? O processo de discriminação de terras devolutas, qualquer dos entes federativos que tenha direito à terra devoluta pode se utilizar desse processo para localizar a terra devoluta, para demarcar aquela terra devoluta e regularizar aquela situação junto ao seu patrimônio, né? Tá bom? No caso da União, existem algumas terras devolutas que pertencem à União. O órgão, ou melhor, a instituição, a entidade que promove esse processo de discriminação de terras devolutas para localizar e demarcar é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA, entre as outras funções que exerce, ele também tem a função de localizar terras devolutas, né? Verificar se particulares estão irregularmente ocupando essas terras devolutas e regularizar a documentação federal também tem terras devolutas, né? E federal que vai exercer essa função de localizar as terras devolutas, né? E demarcá-las e regularizar, fazer todo o registro bem direitinho, regularizar a sua situação documental, tá bom? Pessoal, afinal de contas, essas terras públicas, né, que nunca foram transferidas a particulares, que terras que foram transferidas para particulares e foram devolvidas, ou terras que foram fraudulentamente incorporadas por particulares. Essas terras pertencem a qual ente federativo, né? Meus amigos, essa matéria, ela é respondida pelos artigos 20 e 26 da Constituição. 20 e 20
Estados-membros, tá bom? Ou vão pertencer à União, ou vão pertencer aos Estados-membros. Quando é que pertence à União e quando é que pertence aos Estados-membros, né? Vão pertencer, via de regra, aos Estados... Eu vou até passar desses slides, eu vou pedir desse slide aqui, eu vou pedir para vocês lerem em casa, tá bom? Vamos analisar esse esqueminha aqui que é melhor, tá bom? Nesse esqueminha dá para a gente saber... pessoal, as terras devolutas, se for localizada uma terra devoluta, via de regra, a terra devoluta pertence ao Estado-membro, tá bom? Então, se aqui no Ceará for localizada uma terra devoluta, se os órgãos de patrimônio, né, do Estado do Ceará localizar uma terra devoluta, essa terra devoluta pertencerá ao Estado do Ceará. Se em São Paulo for localizada uma terra devoluta, essa terra devoluta pertencerá ao Estado de São Paulo. Então, via de regra, as terras devolutas pertencem ao respectivo Estado-membro. Isso, inclusive, já é uma tradição que se consolidou no direito constitucional brasileiro já desde a proclamação da República, já vem se consolidando no Estado brasileiro. Antigamente, as terras devolutas pertenciam à coroa, né, a coroa brasileira, né, durante o Império. Mas, com a proclamação da República, houve um fortalecimento dos estados no tocante a essa questão. Então, as terras devolutas passaram a ser dos Estados-membros. Mas existem algumas terras devolutas que pertencem à União. E quais são essas terras devolutas que pertencem à União? Quais são as terras devolutas que pertencem à União? Meus amigos, se o Congresso Nacional definir que uma terra devoluta é indispensável a algumas coisas, ela vai ser da União. Então, quais são as terras devolutas que pertencem à União? As terras definidas em lei, no caso de uma lei do Congresso Nacional, tá bom? Uma lei ordinária federal, uma lei ordinária produzida pelo Congresso Nacional, definidas pelo Congresso Nacional como indispensáveis ao quê? À defesa das fronteiras nacionais, às fortificações e construções militares federais e às vias federais de comunicação. Então, aquelas definidas em lei como indispensáveis às fronteiras nacionais. Então, se tem uma terra devoluta ali pertinho da fronteira e o Congresso Nacional diz essa é indispensável à defesa da fronteira nacional, essa terra devoluta, por via da Constituição, né, ela é qualificada como um bem da União. Se tiver uma unidade militar do Exército, né, existam terras devolutas ali ao redor, e aquela terra devoluta seja uma área estratégica para a defesa daquelas fortificações militares, e o Congresso Nacional assim definir, aquela terra devoluta pertencerá à União. E também as terras devolutas indispensáveis às vias federais de comunicação. Nós temos aqui no Brasil rodovias federais, nós temos vias também aquáticas federais, e se uma terra devoluta que se localiza próxima àquela via, né, for qualificada pelo Congresso Nacional como dispensável à defesa daquelas vias federais de comunicação, aquela terra devoluta pertencerá à União. Além disso, se tem uma terra devoluta em que a União quer instalar uma unidade ambiental de conservação, né, uma unidade de proteção ambiental, ela, e o Congresso assim definir, ela também pertencerá à União. Então, recapitulando, via de regra, as terras devolutas pertencem aos Estados-membros. Se for localizada uma terra, né, não pertencente a ninguém, essa terra pertencerá ao Estado-membro, tá bom? Agora, tem algumas exceções, existem algumas terras devolutas que pertencem à União. Quando? Quando elas forem definidas por lei como indispensáveis à defesa das fronteiras nacionais, à defesa de fortificações e construções militares federais e à defesa de vias federais de comunicação, além quando elas forem consideradas pelo Congresso Nacional, por lei, como indispensáveis à preservação ambiental, indispensáveis para a manutenção de uma unidade ambiental federal. O resto das terras devolutas, todas elas pertencerão aos Estados-membros, tá bom? Aos Estados-membros. Pessoal, deu para entender as terras devolutas? Deu para entender? Cuidado com isso daqui que eu vou falar agora. Cuidado agora, meus amigos, quando eu for falar agora da chamada faixa de fronteira, viu, Varema? Agora a questão da faixa de fronteira, né? Cuidado com essa questão da faixa de fronteira. É isso mesmo, Mariana. A questão, os grilos acabam envelhecendo o papel, né? Tá bom?
acabam envelhecendo o papel. Voltando para cá. Pessoal, cuidado para não confundir terra devoluta, que é essa terra, digamos assim, que é uma terra pública, que foi devolvida ao poder público, ou está desde a origem com o poder público, né? Foi devolvida ao poder público, ou tem que ser devolvida para o poder público por conta de uma fraude na transferência, né? Então, terra devoluta é isso, são essas terras. E essas terras devolutas são terras que o poder público não está se utilizando efetivamente, entendeu? Seja para o uso comum do povo, seja para o uso especial de uma instituição pública. E essa terra devoluta, ela pertence em regra aos Estados-membros, mas em alguns casos ela vai pertencer à União quando o Congresso Nacional, por lei, definir como dispensável, né? As fronteiras, as fortificações e construções militares e as vias federais de comunicação, ou também como dispensáveis para as unidades ambientais federais, tá bom? Cuidado com o que se chama de faixa de fronteira. Meus amigos, a Constituição, olha, a Constituição, no artigo 20, ela tem vários incisos, e todos esses incisos vão dispor sobre algum bem que pertence à União, tá bom? Os incisos do artigo 20, todos eles tratam de algum bem que pertence à União. Só que, quando a Constituição foi tratar da faixa de fronteira, ela não tratou nos incisos do artigo 20. Quando a Constituição foi tratar da faixa de fronteira, a Constituição tratou, né, ela não tratou nos incisos do artigo 20. Ela tratou a faixa de fronteira num parágrafo do artigo 20, ou seja, num puxadinho do artigo 20. Primeira observação que você tem que entender é que a chamada faixa de fronteira não é um bem da União, tá bom? A faixa de fronteira não é um bem da União, mas essa faixa de fronteira, ela recebe um tratamento especial pela Constituição justamente por conta de razões de defesa nacional. Meus amigos, olha, a faixa de fronteira é essa faixa aqui, meus amigos, ao longo das fronteiras terrestres com outros países, ó. A faixa de fronteira, ela não existe junto ao litoral, tá certo? Ela só existe nas fronteiras terrestres com outros países, está aqui, tá bom? É uma faixazinha, vocês estão vendo essa faixa amarela aqui? Pronto, a fronteira é essa área azul, tá bom? A fronteira com outros países é essa área azul aqui. A faixa de fronteira é essa área amarelazinha aqui do lado da fronteira terrestre, tá bom? A faixa de fronteira. A faixa de fronteira, meus amigos, ela tem uma largura de 150 metros, tá bom? De extensão. 150 quilômetros, perdão, de extensão. Todinha, 150 quilômetros, ó. 150 quilômetros de extensão, todinha. Aqui, ó. Tá bom? 150 quilômetros fazem parte dessa faixa de fronteira, tá ok? Faixa de fronteira. Ressaltando, a faixa de fronteira não é um bem da União. Se fosse um bem da União, todas as terras aqui localizadas pertenceriam à União e o Acre todinho pertenceria à União. Roraima, né, também, né, Ibrahim aqui. Roraima aqui, um pedaço de Roraima aqui pertenceria à União também. Não, gente, a faixa de fronteira ela não pertence à União, tá certo? Ela é apenas uma faixa que, por conta de razões estratégicas de defesa nacional, se submete a certas limitações de uso, tá bom? Mas ela não pertence à União toda. O que a Constituição dispõe sobre essa faixazinha aqui de 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres, tá bom? Ao longo das fronteiras terrestres. O que a Constituição dispõe? Vamos ler aqui o artigo 20, parágrafo 2º. A faixa de até 150 quilômetros, a faixa de até 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, tá bom? Designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa nacional. Veja que a Constituição em nenhum momento está afirmando que a faixa de fronteira é um bem da União. É tanto que trata da matéria num parágrafo, e não num dos incisos do artigo 20. A faixa de fronteira, a Constituição, a primeira informação sobre essa faixa de fronteira. Olha, ela é considerada já pela Constituição fundamental para a defesa do território nacional. E, portanto, como ela é fundamental para a defesa do território nacional, a sua ocupação e a sua utilização podem ser submetidas a restrições. O poder público pode restringir a ocupação dessa área, por exemplo, por estrangeiros, tá certo? Ela pode restringir, teoricamente, a Constituição abre essa possibilidade, né? A sua ocupação e utilização serão
regulamentadas por uma lei. No caso, a Constituição fala só lei. Toda vez que a Constituição fala só lei, ela está falando de uma lei ordinária. Tá bom? Quando a Constituição exigir uma lei complementar, que é aquela que demanda maioria absoluta, ela vai falar expressamente. Lei complementar. Quando ela fala só lei, é lei ordinária, que é a lei mais simples de ser aprovada, porque o quórum de aprovação é maioria simples ou relativa. Então, meus amigos, o que a Constituição dispõe sobre a faixa de fronteira? A faixa de fronteira é uma área fundamental para a defesa nacional, para a defesa do território nacional. E, portanto, está autorizado ao Congresso Nacional a possibilidade de, por lei, no caso, por uma lei ordinária, estabelecer restrições quanto à sua ocupação e utilização. Tá bom? Pode estabelecer restrições quanto à sua ocupação e utilização. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha na lei número 6.634, de 1979, né? Que dispõe a esse respeito. Mas no âmbito constitucional, só queria destacar essas informações. A faixa de fronteira, ela se localiza ao longo das fronteiras terrestres e não ao longo do litoral brasileiro. Outro detalhe é que ela tem uma largura de 150 quilômetros. Terceira informação, a faixa de fronteira não é um bem da União. Ela não pertence toda à União. Mas, se não fosse assim, o Acre todinho, como eu disse, pertenceria à União. E não é assim que ocorre, né? Tá certo? O Acre não pertence toda à União, não. Roraima também seria profundamente atingida. O Rio Grande do Sul, metade do Rio Grande do Sul seria da União. Não, não é assim, não. A faixa de fronteira não é um bem da União. Mas, como ela é indispensável à defesa do território nacional, a Constituição permite que o Congresso Nacional possa estabelecer por lei ordinária, restrições à sua ocupação. Bom, restrições à sua ocupação, proibir que certos empreendimentos sejam instalados numa área, tá certo? Proibir a ocupação de terras muito extensas por estrangeiros. Então, o Congresso pode discricionariamente estabelecer certas restrições. Meus amigos, olha, existe um conselho aqui no Brasil, existem dois conselhos, tá bom? Às vezes o presidente da República ele tem que tomar certas decisões de muito impacto, né, social e político, como, por exemplo, vamos decretar uma intervenção federal, vamos decretar um estado de defesa, um estado de sítio, né? Vamos entrar em guerra com outro país, né? Vamos declarar paz com outro país. Então, todas essas decisões são decisões de grande impacto. E a Constituição instituiu dois conselhos, né? Um é o Conselho da República, que é um conselho mais aberto, que tem até pessoas da sociedade civil que participam, não? A Constituição prevê a presença de 6 pessoas da sociedade civil nesse conselho. E tem um conselho mais reservado, um conselho mais fechado, né, composto por altas autoridades, né, dos poderes e das Forças Armadas, que é o Conselho de Defesa Nacional. Ao tratar do Conselho de Defesa Nacional, a Constituição enuncia a sua composição, no artigo 91, vocês dão uma olhadinha ali, sua composição, suas funções e tudo, ele vai regular esse conselho. Vocês estão vendo a imagem aqui do Conselho de Defesa Nacional, né? E o Conselho de Defesa Nacional, uma das funções do Conselho Nacional é propor critérios de utilização da faixa de fronteira. Quem vai decidir, né, quem vai produzir a lei é o Congresso. Mas essa lei, o presidente da República tem um papel importante, porque o presidente da República pode apresentar propostas, né, para o Congresso. Agora, a Constituição atribui ao Conselho de Defesa Nacional, não é o Conselho da República, o Conselho da República aconselha o presidente em outros contextos. Ele prevê que o Conselho de Defesa Nacional, olha o nome, Conselho de Defesa Nacional, o Conselho de Defesa Nacional também vai prestar, né, vai propor para o presidente da República, né, vai opinar sobre o uso da faixa de fronteira. Vamos ler rapidamente sobre o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do presidente da República, do mesmo jeito que o Conselho da República, tá bom? Nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. E o parágrafo primeiro enuncia o seguinte: cabe ao Conselho de Defesa Nacional, inciso 3, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. O fato é que o uso da faixa de fronteira, o Conselho de Defesa Nacional também apresenta pareceres, opiniões
para o presidente da República, e essas opiniões são importantes porque podem orientar o presidente da República, junto ao Congresso Nacional, na hora de produzir as leis de restrição de uso da faixa de fronteira, ressaltando que a faixa de fronteira não é um bem pertencente à União. Meus amigos, o que tem de mais importante sobre a faixa de fronteira é basicamente isso que eu enunciei, só que tem mais um detalhezinho que eu não queria passar para vocês, que é o seguinte, essa súmula 477 do STF. Meus amigos, olha, vocês estão vendo a faixa de fronteira aqui, ó? A faixa de fronteira, ela não pertence à União em sua totalidade, não pertence à União não, tá bom? Olha o Acre aqui. Se a faixa de fronteira fosse toda pertencente à União, o Acre, que é bem fininho, todo ele pertenceria à União. O Roraima aqui quase todo, né? Ó. O Amapá também um pedação. O Rio Grande do Sul também, ó. Olha aqui. A faixa de fronteira, meus amigos, a Constituição em nenhum momento afirma que a faixa de fronteira pertence à União. Meus amigos, suponha que aquelas terras devolutas, né, que aquelas terras que o poder público não está utilizando, né, mas são dele, que aquelas terras devolutas sejam encontradas na faixa de fronteira. Essas terras devolutas que são localizadas na faixa de fronteira, elas pertencem a quem? Né? Meus amigos, eu falei para vocês que, via de regra, uma terra devoluta pertence ao respectivo Estado-membro, não é verdade? Uma terra devoluta pertence ao respectivo Estado-membro. Mas, né, algumas terras devolutas pertencem à União, entre as quais as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras nacionais, tá bom? A Constituição prevê que as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras nacionais pertencem à União. Meus amigos, como a faixa de fronteira já é indispensável para a defesa das fronteiras nacionais, qualquer terra devoluta que foi encontrada nessa faixazinha aqui pertence à União, tá bom? Qualquer terra devoluta que foi encontrada aqui pertence à União. É possível encontrar terras devolutas também que pertencem à União aqui no meio, tá certo? Por exemplo, que são indispensáveis à defesa das unidades militares, são indispensáveis para as unidades ambientais federais, tá bom? Mas o fato é que aqui dentro tem terra devoluta pertencente à União, beleza. Mas todas as terras devolutas localizadas em faixa de fronteira, elas pertencem à União, todas, tá bom? Todas as terras devolutas localizadas aqui na faixa de fronteira pertencem à União. Por quê? Porque todas as terras devolutas consideradas indispensáveis à defesa das fronteiras nacionais pertencem à União, tá bom? Pertencem à União. É uma das exceções à regra geral de que as terras devolutas pertencem aos Estados-membros. Só que o que aconteceu? Meus amigos, vários Estados-membros começaram um programa de concessão de terras devolutas para particulares. Vários Estados-membros, tá bom? Vários Estados-membros começaram um programa de concessão de terras devolutas para particulares. Ora, a terra, o Estado-membro localizava aquela terra, não estava utilizando aquela terra, dizia, rapaz, eu vou passar para particulares. Né? Os particulares podem fazer melhor uso dessa terra do que nós estamos fazendo. Então, vários Estados-membros aqui começaram a conceder terras devolutas para particulares. E aconteceu deles darem, inclusive, terras devolutas localizadas na faixa de fronteira. Meus amigos, eles não poderiam ter feito isso. Por quê? Porque terra devoluta localizada na faixa de fronteira, a própria Constituição já diz, epa, a faixa de fronteira é indispensável à defesa do território nacional. Terra devoluta, indispensável à defesa das fronteiras nacionais, é terra da União. Portanto, os Estados-membros não poderiam ter feito essas concessões para particulares. Essas concessões para particulares foram concessões feitas por quem não era dono. São chamadas concessões a non domino, ou seja, concessões feitas por quem não era dono. E elas não valem. E o Supremo chegou a julgar essa matéria e disse, olha, infelizmente, essas concessões, tá certo, não valem perante a União. A União é que é a dona. Os Estados não poderiam ter feito essas concessões. E as pessoas que estão lá morando? Não, deixa lá. Deixa morando até o momento em que a União eventualmente queira essa terra de volta. Mas enquanto eles estiverem morando lá, pode ocupar. Agora, as concessões que os Estados-membros fizeram para os particulares, elas não valem juridicamente, tá bom? A União é que é a dona dessas terras devolutas. Então, recapitulando, nesse caso das terras devolutas, vários Estados-membros fizeram concessões a particulares de terras devolutas localizadas em faixa de fronteira. Não poderiam, porque todas elas pertencem à União.
O STF, inclusive, editou uma súmula, que é a súmula 477, que enuncia o seguinte: as concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, no caso pelos estados-membros, autorizam apenas o uso, mas permanece o domínio. Domínio, gente, é uma palavrinha que também é utilizada como sinônimo de propriedade. Entre os outros sentidos da palavra domínio, um deles é propriedade. Permanecendo o domínio, né, a propriedade com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores, tá bom? As terras devolutas localizadas em faixa de fronteira pertencem à União e, portanto, os Estados-membros não poderiam ter transferido essas terras para particulares. Então, essas transferências, os títulos de propriedade que os Estados-membros, né, outorgaram, né, concederam aos particulares, não valem de nada, né, para a União. Mas eles podem ficar ocupando a terra, tá certo? Podem ficar na condição, manter a posse da terra, mas aquilo ali, até o momento em que a União, eventualmente, precisar daquela terra. Se ela pode realmente retirar os particulares daquela terra, tá bom? Então, terra devoluta localizada em faixa de fronteira, é indispensável a fronteira nacional e todas elas pertencem à União. As concessões feitas pelos Estados-membros são concessões a non domino, concessões porque não era dono, tá bom? Outra decisão interessante é a decisão do STJ, que diz o seguinte, olha, uma terra em faixa de fronteira, tá bom? Uma terra localizada em faixa de fronteira e uma terra sem registro imobiliário não são por si só terra devoluta, tá bom? Ó, nem toda terra que está em faixa de fronteira é terra devoluta. Lá na faixa de fronteira tem terra de particulares também, tá bom? Tem terra pertencente aos particulares lá na faixa de fronteira. Como eu disse para vocês, a faixa de fronteira não é um bem público. Ela não pertence à União em sua integralidade. Apenas o seu uso é que é submetido a certas restrições legais por conta de sua posição estratégica para a defesa do território nacional, tá bom? Mas ela não é um bem público. Então, a terra em faixa de fronteira não são possíveis, só porque ela está na faixa de fronteira é uma terra devoluta, nada disso. Outra coisa, uma terra sem registro imobiliário, ela não necessariamente é terra devoluta. Suponha que o sujeito mora naquela terra, foi feito o registro no passado, mas o cartório teve um incêndio no cartório, perdeu tudo. E a terra está sem um documento. O fato dela estar sem um documento não significa que ela necessariamente será terra devoluta, não. Tá bom? O STJ afirmou a compreensão da seguinte maneira: uma terra em faixa de fronteira e aquela sem registro imobiliário não são por si só terras devolutas. Cabe ao ente federativo comprovar a titularidade desses terrenos, tá bom? Cabe ao ente federativo olhar com cuidado e verificar se aquela terra preenche ou não as condições para ser qualificada como uma terra devoluta, como, por exemplo, uma terra que nunca foi transferida regularmente para os particulares, é uma terra que foi transferida para os particulares, mas foi devolvida para o poder público, ou uma terra que foi fraudulentamente transferida para os particulares. Ele tem que comprovar isso, o ente federativo. Não é o simples fato da terra se localizar na faixa de fronteira que ela é terra devoluta, porque, como eu disse para vocês, a faixa de fronteira não é um bem público. E outra coisa, não é porque a terra está sem o registro imobiliário que ela necessariamente será uma terra pública, uma terra devoluta. Podem ter ocorrido circunstâncias que inviabilizaram a apresentação de um registro formal, tá certo? Então, cabe ao ente federativo, à União, ao Estado-membro, né, olhar com cuidado e demonstrar que aquilo ali é ou não uma terra devoluta, tá bom? Meus amigos, quanto a terras devolutas, terminamos. Queria que vocês, até agora, que vocês têm alguma pergunta a fazer para que eu possa dar continuidade? Deixa eu verificar aqui rapidinho se tem alguma pergunta. Em regra, as terras devolutas, Paulo, pertencem aos Estados-membros mesmo. Aí a Vlariama perguntou, na área de fronteira pertence à União? A terra devoluta, sim. Isso não significa que a faixa de fronteira toda pertence à União, tá bom? Se tiver uma terra devoluta, Vlariama, na faixa de fronteira, ela vai pertencer à União, tá bom? Lá na faixa de fronteira, sim. Porque, como eu disse para você, via de regra, uma terra devoluta pertence ao Estado-membro, tá bom? Uma terra devoluta pertence aos Estados-membros, tá certo? Agora, essa terra devoluta, ela pode, em regra, pertence aos Estados-membros, mas em alguns casos ela pertence à União, tá bom?
Que terra, Varema? Se diz que a propriedade dessas terras só pode ser de brasileiros, depende do que o Congresso Nacional decidir, né? A Constituição prevê que o Congresso Nacional pode estabelecer limitações de uso, tá bom? Proibições de uso, né? Então, depende do que o Congresso Nacional prescrever sobre a área, tá bom? A Constituição não chega a fazer uma proibição dessa natureza, certo? Mas o Congresso, ela prevê que o Congresso Nacional pode estabelecer, sim, restrições quanto à ocupação e uso da faixa de fronteira, tá bom? Então, meus amigos, vamos lá. Vamos passar, já que ninguém fez perguntas, vamos dar continuidade à questão a outro. Vamos deixar de falar de terra agora, vamos falar de água. Para terminar a matéria de hoje, vamos falar um pouquinho de água. Vamos lá, falar um pouquinho de recursos hídricos, né? Tá certo? Meus amigos, olha, recursos hídricos. Olha, não, vou diminuir aqui. Vamos lá, falar um pouquinho dos recursos hídricos. Meus amigos, agora a gente vai falar um pouquinho agora um pouco da cachoeira, né? Ver agora, coincidentemente, essa imagem da cachoeira. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos lagos, né? Dos rios, das correntes d'água, né? Falar de tudo isso agora, tá certo? Meus amigos, olha, a Constituição, ela também atribuiu, né? Certos bens, né? Lagos, rios, correntes de água, águas subterrâneas, águas superficiais, águas de açude, né? Ela também dividiu, ela atribuiu algumas desses recursos hídricos para a União e alguns desses recursos hídricos para os Estados-membros, tá bom? Então, o que foi que a Constituição atribuiu à União desses lagos, desses rios, e o que foi que a União atribuiu aos Estados-membros, tá bom? Não vou ler, eu vou pedir para vocês lerem depois, e além disso, na aula virtual, tem lá eu lendo o dispositivo, tá bom? Não vou perder muito tempo com isso daqui, não. Via de regra, meus amigos, à luz da Constituição, isso não impede que eventualmente haja uma transferência e tudo mais, à luz da Constituição, via de regra, meus amigos, lagos, rios, águas subterrâneas, águas superficiais, açudes, via de regra, meus amigos, esses recursos hídricos pertencem aos Estados-membros, do mesmo jeito que as terras. Via de regra, os recursos hídricos pertencem aos Estados-membros, tá bom? Então, tem uma lagoa X, à luz da Constituição, em princípio, a Constituição atribuiu ao Estado-membro, tá bom? Então, tem um rio X, ela, via de regra, pertence ao Estado-membro. Aqui no Ceará, inclusive, nós temos uma entidade que atua especificamente na gestão dos recursos hídricos, né? Uma entidade estadual, aliás, uma instituição estadual que é a COGER, que é a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, né? Justamente porque, de fato, cabe aos Estados-membros um papel bem destacado no que diz respeito à titularidade desses recursos hídricos. Mas a Constituição também atribuiu alguns recursos hídricos à União, né? E quais foram esses recursos hídricos que a Constituição atribuiu à União? Meus amigos, alguns dos recursos hídricos pertencem à União. Quais são? Primeira coisa, se tem um terreno da União e lá dentro tem um lago, né? Tem uma lagoa lá dentro, esse terreno de propriedade da União, uma terra devoluta da União, por exemplo, né? Esse recurso hídrico pertence à União. Então, a primeira ressalva, os recursos hídricos existentes em terrenos da União pertencem à própria União. Outro detalhe são os recursos hídricos interestaduais, ou seja, aqueles que banham mais de um Estado-membro. Esses recursos hídricos que banham mais de um Estado-membro, eles são rios, por exemplo, cursos d'água interestaduais, e nesse caso eles vão pertencer à União. É o caso, por exemplo, do nosso Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco, que está passando por um processo de transposição das águas, né? De extensão desse curso do rio até, inclusive, chegar aqui ao estado do Ceará. O Rio São Francisco é um rio interestadual, né? A nascente dele fica em Minas Gerais e ele atravessa alguns estados nordestinos, né? De forma que ele é um rio da União. Outro, rios fronteiriços, rios que estão na fronteira com outros países, né? Esses rios ficaram sob a titularidade da União, até mesmo porque cabe à União, não é, a proteção das fronteiras nacionais, a defesa nacional. Então, os rios que se encontram eventualmente em fronteiras com outros países
sirvam de limites com os países, são cursos d'água pertencentes à União. E mais um também recurso hídrico que pertence à União são aqueles rios internacionais. O que são esses cursos d'água internacionais? São aqueles, por exemplo, aqueles rios que nascem em outro país e entram no território nacional. É o caso do rio Amazonas, né? Que tem a nascente ali na Cordilheira dos Andes, no Peru, e atravessa o estado do Amazonas, passa pelo Amapá. Esses rios internacionais também pertencem à União, tá certo? Além disso, suponha que a União vá fazer um grande açude, né? Vai fazer um grande açude, como aqui ocorre no Ceará, e ela que constrói esse açude. Nesse caso, essa água em depósito decorrente de obras da União pertence também à União, tá certo? E outra coisa, os potenciais de energia hidráulica, né? Aquelas grandes usinas hidrelétricas, aquela água, aquele curso d'água que serve como potencial para a energia hidrelétrica, né? Pertence à União. Então, recapitulando, via de regra, os recursos hídricos pertencem aos Estados-membros, pelo menos nos termos da Constituição. Bom, mas a Constituição estabelece exceções a essa regra. Ela prevê que alguns recursos hídricos vão pertencer também à União. Vão pertencer à União, aliás, tirar isso também. Quais são esses recursos hídricos? Os recursos hídricos em terrenos de domínio da União, aqueles recursos, rios interestaduais, por exemplo, né? Os interestaduais, os de fronteira e os internacionais, que nascem em outro país e entram no Brasil, ou que nascem no Brasil e vão para outro país, os rios internacionais, tá bom? Os rios internacionais. Além disso, as águas em depósito, ou seja, os açudes, né, os reservatórios feitos pela própria União, tá certo? Quando é uma obra tocada pela União, e aqui no Nordeste nós temos vários açudes que são feitos pela União e gerenciados pelo DENOPS, né, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, né? E também aqueles grandes potenciais de energia hidráulica, né, uma vez que a Constituição atua nesse campo de produção energética. Todos esses recursos hídricos vão pertencer à União. Só falar mais um detalhezinho, né? Só mostrar aqui alguns slidezinhos. Pronto, ó. Quando um açude, se o açude é feito por obras do Estado-membro, ele vai pertencer ao Estado-membro. Agora, se é um açude feito com obras, com recursos da União, ele vai ser um açude da União, um açude federal. E aqui no Nordeste nós temos vários açudes que também pertencem à União, porque foram tocadas com recursos federais, são obras federais, e a União gerencia esses açudes por via do DENOPS, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Também esses grandes empreendimentos hidráulicos, né, de produção de energia elétrica, esses recursos hídricos aqui, eles também pertencem à União, tá bom? Tanto que no artigo 176, a Constituição prescreve que uma norma até igual à norma muito similar à norma do artigo 20. Ele prescreve que os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo. Suponha que você tenha uma grande extensão de terra, um particular seja proprietário de uma grande extensão de terra, mas dentro daquela grande extensão de terra tem um rio imenso, tá certo? Um rio imenso, um particular ou vários particulares, né? Tem terrenos e ao longo daqueles terrenos tem um grande curso d'água que serve como potencial de energia hidráulica. A Constituição separa a propriedade. A propriedade da terra, do solo, vai ficar com o particular, mas a propriedade daquele curso d'água, que é um grande potencial de energia elétrica, ele não vai pertencer ao particular. A Constituição separa, ela estabelece uma separação entre a propriedade do solo e a propriedade do curso d'água. Então, aquele curso d'água, mesmo que ele passe por terrenos particulares, ele não vai pertencer aos particulares. É o que anuncia o artigo 176, ao dispor que os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração, aproveitamento e pertence à União. Meus amigos, vamos fazer o seguinte, foi bastante coisa, vamos parar por hoje, né? Eu queria só ver alguma pergunta, caso vocês tenham alguma pergunta, ou se não tem alguma pergunta, me manda depois, né? Deixa eu ver aqui. Como é que é essa? Eu não entendi, foi essa pergunta, viu, Paulo? E essa questão da lei ordinária para colocar a terra devoluta para a União como exceção, professor, que é o seguinte, ó, via de regra, a terra devoluta pertence aos Estados-membros. Mas suponha que
o Congresso Nacional, ele aprova uma lei afirmando que aquela terra devoluta ela é indispensável à fronteira, aquela terra devoluta é indispensável às fortificações militares, aquela terra devoluta vai pertencer à União, mas desde que efetivamente ocorra a situação que a Constituição prevê. Tem que ser uma terra devoluta que é indispensável mesmo à defesa das fronteiras, que é indispensável às fronteiras nacionais, tá bom? Desde que isso seja efetivamente. Porque se uma lei foi aprovada simplesmente porque o Congresso Nacional quis tomar aquela terra devoluta e passar dos Estados para a União, você pode declarar, inclusive, a inconstitucionalidade daquela lei, né? Tá bom? Se o motivo, por exemplo, se não for uma terra devoluta indispensável à fronteira nacional, se o Estado conseguir demonstrar que aquela devoluta não é indispensável às fronteiras, eventualmente possa ser questionada, tá certo? Nos seus fundamentos. Vamos ver a Karen aqui, tem outra pergunta. Certo. Olha, é possível desapropriar bens, viu, Karen? É possível que haja uma desapropriação de bens, né? É possível que ocorra algo nesse sentido, né? Geralmente, isso pode ocorrer também sem que haja litígio entre a União e o Estado-membro. Numa situação emergencial, retirar a água de um determinado recurso hídrico estadual para outro bem pode ser feito, tá bom? E a União pode, eventualmente, fazer isso, se apropriar desses bens, ou, eventualmente, fazer algum tipo de negócio jurídico com o Estado-membro, tá bom? Não tem nenhum categórico nesse sentido, não. Depois que passa isso, volta a ser como era antes ou não? Já fica? Não, você está falando, se for o que eu entendi aqui do caso, é só para utilizar a água de um rio, de um estado para outro, né? É isso? É um rio estadual, né? Sim, sim. Sim, é possível. Aquela água pertence àquele rio, é um recurso hídrico estadual, mas é possível que a União estabeleça tratativas com o Estado-membro para eventualmente se utilizar para outro Estado-membro numa situação emergencial. É possível que isso ocorra e, caso tenha alguma resistência, é possível até a União se apropriar de algum bem dessa natureza, né? O do Rio São Francisco, La Rio, não é o caso, porque o Rio São Francisco já pertence à União. O Rio São Francisco, ele é um rio interestadual, então ele já pertence à União, não teria problema nenhum, não. O Paulo está pedindo para eu falar de novo do artigo 176. É o seguinte, Paulo, suponha que você tenha vários terrenos particulares, tá certo? E entre aqueles terrenos passa um grande curso d'água que a União identifica como um grande potencial de energia hidráulica, que é possível instalar uma usina hidrelétrica ali, né, que ele tem um grande potencial, um grande curso d'água que permite instalação de uma usina hidrelétrica. A Constituição diz o seguinte: quando está caracterizada essa situação, você tem que diferenciar a propriedade da terra e a propriedade do recurso hídrico. O recurso hídrico ele não vai pertencer aos particulares, ele vai ser um recurso público, um recurso hídrico público, tá certo? Aquilo dali ele vai pertencer à União. Se for um rio, tá certo? Um grande rio, né, passando por propriedades particulares. O que vai pertencer aos particulares não vai ser o curso d'água, o rio que serve como potencial de energia hidrelétrica, né? O que vai pertencer aos particulares é só a terra, a propriedade da terra ali, fora o recurso hídrico. O recurso hídrico em si vai pertencer à União. A Constituição separa a parte da água da parte da terra. A terra vai pertencer ao particular, mas o recurso hídrico, que serve como potencial de energia hidráulica, aquilo ali vai ser da União, tá bom? Ela vai separar as duas propriedades, a propriedade da água e a propriedade do solo. A propriedade do solo vai pertencer ao particular e a propriedade da água vai pertencer à União. Para a gente terminar, meus amigos, efetivamente, falta só... nesse caso que eu mencionei, a própria Constituição estabelece que o rio é da União, então, e ela não estabelece nenhuma contraprestação assim, nesse sentido.